2 de 7. Faltam 5 vitórias para o Brasil sagrar ex-campeão do mundo. E a partida contra a Suíça dividiu opiniões entre críticos que acharam que a atuação foi muito ruim e outros que acham que Copa do Mundo é isso aí. Qual dos lados será que está certo? Será que existe algum meio termo? Vamos explorar taticamente a seleção brasileira e a seleção suíça nesse confronto que ocorreu na última segunda-feira, valendo pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Vamos lá, vamos diretão. Analisar a vitória de 1-0, né, da seleção brasileira diante da Suíça. Então, gente, o Brasil teve 2 desfalques, como todo mundo sabe, né? O Militão entrou no lugar do Danilo e o Fred entrou no lugar do Neymar, com o Paquetá passando para a posição do camisa 10 da seleção. Vocês repararam que eles estão alinhados aqui no desenho? Pois é. Eu vou explorar mais em imagens. Fato é que, primeiro mito a ser quebrado por esse vídeo, o Brasil não jogou com 2 volantes. Ao menos os jogadores não estavam posicionados como volante. Não 2 deles, somente o Casemiro. E, lógico, é muito diferente você deixar de ter o Neymar no time, porque ele tem uma aptidão, uma natureza ofensiva, para você ter um Fred que não tem essa aptidão ofensiva e tem uma aptidão maior defensiva. E por ele passou o desempenho ruim do Brasil na primeira etapa. Nós vamos falar sobre isso. A Suíça entrou num 4-2-3-1 com o Xhaka alinhado ao Freuler, o que não acontece em todos os jogos. A novidade foi do garoto Rieder, que normalmente é o meia centralizado, jogar na ponta no lugar do Shaqiri, que sequer entrou na partida, talvez poupado para a partida que vai definir, de fato, esse grupo. A Suíça atacava o Brasil da seguinte maneira, né? Colocava o Embolô dentro da área para segurar os 2 zagueiros e atacava pelos lados do campo, com o Rieder e com o Rubem Vargas. O Rieder cortava um pouco para dentro para o Idmer gerar a ultrapassagem. Fato é que a Suíça atacou pouco o Brasil, ocupou pouco o setor defensivo da seleção brasileira, apesar de ter dividido a posse de bola praticamente. A Suíça não saía dando chutão, tentava atrair o Brasil para jogar por baixo e gerar transições para explorar o lado direito. No vídeo pré-jogo, onde a gente dissecou a Suíça, eu informei que a Suíça atacava muito mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. De fato, foi por aí que ela tentou atacar, mas não conseguiu. Não tentou de verdade. Por quê? Porque defensivamente a Suíça priorizou fazer um bloco médio muito compacto. Não, a Suíça não marcou o Brasil lá embaixo. Ela tentou o quê? Fechar o bloco, obrigando o Brasil a fazer jogadas por dentro sem o Neymar, né, e sem grande criatividade no time. E para conseguir fazer isso, concedeu espaço nas costas da defesa para o Vini Júnior e para o Rafinha. O Rafinha não tem característica de aproveitar espaço nas costas de defesa. Ele é um cara muito mais de trabalhar por dentro. O Vini Júnior não. Foi o cara mais acionado do time, praticamente, e atacou bastante essa profundidade. Só assim que o Brasil conseguia chegar em último terço. Ofensivamente, o Brasil, quando chegava aqui em último terço, e aqui eu coloquei a bola no pé do Vini Júnior, o que acontecia? Esses 2 jogadores, né, os médios, né, desse sistema, o Paquetá e o Fred, que sim jogam em posições simétricas entre si, eles acabavam, por característica deles, não atacando o espaço, não se movimentando muito. Ao não se movimentar muito, essa dobra em cima do Vini Júnior ficava muito fácil. E até um terceiro homem muitas vezes entrava. Por quê? Porque se o Paquetá não explora aqui a diagonal para gerar a movimentação desses homens e assim gerar espaço para o Vini atacar,
ele acaba não resolvendo. E principalmente isso aconteceu pelo lado direito com o Fred. O Fred não se movimentava, não atacava o espaço. E assim, o Chaka fazia um 3-1 em cima do Rafinha, já que o Militão também pouco ultrapassa e o Rubem Vargas já fazia essa pressão junto com o Rodrigues. E aí, gente, o Rafinha acaba ficando muito prejudicado pelo sistema. Ele está jogando mal? Sim. Ele é o jogador ideal para esse sistema? Eu até acho que não. Eu acho que o Antony é melhor do que ele nesse sistema e em qualquer outro, inclusive, mas nesse sistema principalmente. Mas a gente precisa destacar que o Rafinha jogar mal é também um efeito e não só uma causa, tá? Aqui colocando para vocês um exemplo de um lance que o Brasil quase fez o gol. Vocês podem ver que o Brasil só tem 2 homens dentro do bloco e um deles é o Fred. Olha só, é o Fred, tá? Que é o tal do segundo volante. O Paquetá está construindo por trás, fora do bloco. O Vini Júnior está atacando as costas, fora do bloco. E o Rafinha está com a bola fora do bloco. Ou seja, uma superioridade de 8-2 dentro do bloco. O Brasil não ocupando esse bloco. E a Suíça fazendo uma compactação, né, muito grande. Dando aula realmente de compactação. Aqui o Rafinha conseguiu encontrar uma bola longa e o Vinícius quase fez o gol. Mas vejam o nível de compactação desse bloco defensivo da Suíça, com 8 homens. Então, gente, um bloco como esse vai sempre gerar muita dificuldade para quem ataca. Quem ataca precisa colocar o máximo de jogadores dentro deste bloco e esses jogadores precisam ser capazes de jogar em espaço curto. O que não é o caso do Fred. E o Fred estava aqui o tempo inteiro. Ou seja, ele nem fazia movimentos de diagonal para abrir espaço, por exemplo, para o Rafinha gerar uma infiltração, e nem fazia movimentos de já estar atrás e gerar esse ataque ao espaço, para também gerar a movimentação. O que acontece? Uma defesa que fica estática, que gera um ataque também estático, uma vez que não existe ultrapassagem pelos laterais, uma vez que eles trabalham por dentro. Os pontas são priorizados pelo sistema, mas para que eles possam receber a bola de uma forma dinâmica, eles precisam ter espaço para atacar, como apareceu nesse lance. A movimentação do Fred, que está em destaque aqui, foi a ideal? Não, não foi a ideal. Ele precisaria, na hora que o Rafinha recebe a bola, que é esse frame, ainda estar posicionado nesse local aqui, mais ou menos, e aí sim fazer a sua diagonal. Aqui ele acaba atraindo o seu marcador para dentro da zona aqui que o Rafinha está tentando influenciar. No entanto, esse espaço, pelo fato de não ter sido atacado por ninguém, inteligentemente não ter sido atacado pelo Militão, que está aqui atrás, o Rafinha consegue trazer para dentro e fazer um bom chute no meio do gol, mas um chute forte, importante para mostrar certo controle, né, de jogo. O Brasil que chutou tão pouco no alvo nesse jogo. Aqui, um outro exemplo de como o Fred não jogou de volante, nem a pau, né? O Brasil fazendo 2-3-5, que quem me acompanha aqui sabe, né, que é basicamente um formato de pirâmide, né? O time vai afunilando para frente com a linha de 3 volantes, que no caso são os 2 laterais que se unem ao Casemiro, e os 5 homens de frente. Aqui o Fred está invertido com o Richarlison. Normalmente o Richarlison está por dentro, o Fred está pela esquerda, simétrico. Aqui é o Paquetá, no caso já era o Rodrigo em campo. E aqui o Casemiro, que é um craque de bola, demonstrou isso mais uma vez nesse jogo, consegue um passe para dentro do bloco, numa raríssima oportunidade. E o Vinícius Júnior depois faz um ótimo passe que o Richarlison não consegue aproveitar. A entrada desse cara aqui, o Rodrigo, ajudou demais o contexto do Vini Júnior, tá? E aqui a gente vai explorar um pouquinho sobre isso, sobre o quanto o Vini Júnior e o Rafinha dependem dessa movimentação. Esse lance aqui, gente, eu não sei se você está reconhecendo, esse lance aqui é o gol do Brasil. E o que aconteceu aqui? Pessoal, você deixou o like? Eu esqueci de pedir. Deixa o like aí, pô. Bom, o Vini tá com a bola e ele tem aqui a linha de 5, né? Ele integra a linha de 5 e tem um cara se infiltrando, né, nessa linha, nas costas deste jogador aqui, que é o volante, o Freuler. Nas costas do Freuler, o Casemiro infiltra em facão.
E aí gera a dúvida no Freuler. O que eu vou fazer? Eu vou atrás do cara que tem a bola ou eu vou acompanhar o Facão? Só o fato de gerar essa dúvida gera espaço para o Vini Júnior. Aqui, destacando, tem 3 jogadores na zona de influência do Vini Júnior. E aí o que acontece? O Vini conduz, o Freuler opta pela decisão errada. Lógico, saiu o gol, né? Então foi errada. Ele não fecha a linha de passe. O Vini aciona o Rodrigo. Vejam que o círculo vermelho, ou a elipse em vermelho, mostra uma inferioridade numérica do Brasil. 3 jogadores da Suíça contra o Vinícius. É aquilo que a gente chama do conceito de conduzir para libertar, né? Então você segura um pouco a bola, conduz, anda com ela para atrair marcadores conforme você progride. E para isso é importante você saber a hora de soltar. O Vini conduz ali para libertar e, de fato, né, gera uma situação nessa outra elipse de igualdade numérica. E uma igualdade numérica, quando você tem a bola no pé de jogadores criativos, como Vinícius e Rodrigo, ela é, na verdade, uma superioridade qualitativa, que a gente chama na análise. Então, essa bola vai vir no Rodrigo, o Rodrigo vai de primeira acionar o Casemiro, que vai acertar uma folha seca, coisa linda, no ângulo do goleiro Sommer e abrir o placar para o Brasil nesse gol solitário. Lembra que eu falei para vocês que esses caras eram muito importantes? Aqui, ó, o Freuler, o Rieder e o Idmer. O Vini estava com o Imer e Riedmer. Só que ele conduzindo e o fato do Casemiro, que nem era o Paquetá ou o Rodrigo quem estava aqui, porque o Rodrigo no lance está mais posicionado, esse Facão é muito necessário para distrair esse homem e entrar entre zagueiro e lateral, abrindo espaço para a condução do ponta. O Casemiro fez isso no lance do gol. E isso foi muito importante. Quem faz isso muito bem? Bruno Guimarães. Quem faz isso muito bem? Rodrigo. Quem não faz isso bem? Fred. Quem não faz isso tão bem? Paquetá, especialmente pelo lado esquerdo. Paquetá pelo lado direito tem muito mais capacidade de fazer isso. Então, assim, eu não sei como é que o Tite vai entender a meritocracia dele, mas nesse formato sem Neymar, o Bruno Guimarães é titular no lugar do Fred. A grande verdade é que o Fred, que participou do ciclo, é um bom jogador e tudo mais, ele perde completamente função nesse novo sistema. Para trabalhar nesse 2-3-5 em último terço, para trabalhar nesse 3-2-5 em construção, com um único volante, o Fred simplesmente não serve. E o que a gente espera é que o Tite tenha se convencido disso com essa partida. Jogou mal o Brasil? Gente, jogar mal é uma palavra, uma expressão muito dura. Não é verdade. O Brasil teve 54% de posse de bola, não foi uma supremacia, mas, gente, o Brasil não enfrentou ninguém, não, tá? Ele teve 13 finalizações totais, 6 só concedidas, 3 finalizações na meta. O Brasil chutou pouco, chutou. A Suíça não chutou no gol. 8 escanteios contra 3 concedidos, 2 chances criadas contra 0 concedidas. Aqui vejam no mapa de movimentação como o Brasil dependeu demais do Vini Júnior. Do lado esquerdo, você pode ver como o Vini Júnior praticamente foi quem levou o Brasil para o último terço. Por quê? Porque ele tem característica de atacar verticalmente o espaço, de ir para a linha de fundo, coisa que o Rafinha não tem. Para jogar nesse sistema, especialmente sem ter os médios abrindo facão para você ter espaço para cortar por dentro, o Antony saberia fazer isso muito melhor pelo lado direito. O próprio Rodrigo saberia fazer isso muito melhor pelo lado direito. O Rafinha não vai conseguir fazer isso. Ou resolve os médios, ou tira o Rafinha do time. Tá? Aqui, em ocupação de espaços, vejam como quase 40% do tempo a bola ficou no último terço do Brasil. Tem muito tempo de posse de bola da Suíça aqui, inclusive, porque a Suíça com bola não conseguia chegar na zona de perigo do Brasil. Tá bom, pessoal? Então, Copa do Mundo é uma competição que premia especialmente grandes defesas, premia especialmente times que não perdem, premia especialmente times que não sofrem muito gol. E o Brasil tem essa virtude. Poderia ter trabalhado melhor ofensivamente? Sim, o Tite sabe que sim. A escalação inicial não aproveita as melhores qualidades desse esquema tático. Não explora tão bem os pontas. O Vinícius, no primeiro tempo, apesar de ter jogado muito bem, estava o tempo inteiro com marcação dobrada ou tripla em cima dele. Quando o Rodrigo entrou,
e passou a atrair também marcadores por ali, o Vinícius conseguiu melhorar demais o seu jogo na segunda etapa. Quando o Bruno entrou e gerou jogo pelo campo inteiro, isso ficou ainda melhor e as chances começaram a ser criadas. O time se soltou um pouco mais, até o Casemiro atacar o espaço e resolver a partida. Então, é preciso entender que há um plano de jogo muito claro, há um sistema bem treinado, porém houve uma escolha de peças equivocada de início que foi corrigida ao longo do jogo. Ainda assim, o Brasil não se desesperou, sabia que o empate não era ruim, fez uma partida inteligente e superou a Suíça, que é um adversário qualificado, um adversário que eliminou a França da Eurocopa. Tá? Um adversário que o Brasil nunca tinha vencido em Copas. Então, é importante a gente ter em mente que não foi qualquer um. É importante a gente ter em mente o que essa competição premia e o Brasil está, sim, muito bem preparado para a competição. Vai ser campeão? Não dá para dizer. É o favorito? Eu acho que também não. A França está muito forte. São equipes do mesmo nível? São de nível parelho. O Brasil pode ganhar? Pode ganhar. E ele pode ir crescendo a cada jogo. Mesmo sem o Neymar, o time mostrou que tem de onde tirar chances criadas, especialmente na segunda etapa. A formação do primeiro tempo, nela eu não acredito, não ofensivamente. A do segundo tempo ficou muito claro para todos que é muito capaz. E o Tite viu isso. Ele não é burro, tá bom? Então, muito obrigado. E eu fui. Compartilha com geral aí.